o Senhor a me acompanhar. Todo cansaço da jornada e os perigos dessa estrada, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Me guiará assim continuamente, e a minha alma fartará, florescendo na primavera, como um jardim regado será. O Senhor guiará meus passos em qualquer trilha que eu andar, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Todo o cansaço da jornada e os perigos dessa estrada, nada vai me deter. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Deus irá me guiar. Graça e paz a todos vocês. Cumprimento vocês com muita alegria, desejando as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sobre sua família também. Que bom te rever aqui nesse tempo de culto que nós vamos prestar a Deus. Já quero dar início aqui com leitura bíblica, convidando você para me acompanhar. Vamos ler Salmo 28, versículos 6 até 9. Um trecho que exalta o Senhor, diz que Ele é bendito. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor e conduze-os para sempre. Esse salmo aqui, esse pequeno trecho que nós lemos, já traz à nossa memória a figura do pastor. Você já deve saber por que eu estou falando dele. Nesse domingo aqui nós vamos dar continuidade na série de sermões a respeito da identidade de Jesus. E como eu anunciei semana passada, hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. E durante o culto nós fizemos algumas referências a respeito desse cuidado, da alegria que nós temos no relacionamento com Ele. E no momento aqui de louvor, de gratidão a Deus, eu queria me lembrar de alguns motivos que trouxeram alegria aos nossos corações durante essa semana. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é a salvação que nós temos em Jesus. Aquela salvação, aquela figura que usamos na semana passada a respeito da porta, Ele é a nossa porta, a porta que nos conduz à salvação. Estamos aqui porque passamos pela porta. Se você ainda não tem essa experiência, espero que o Espírito Santo converse diretamente com você essa noite e fale a respeito desse chamado irresistível que Deus tem para a vida do seu rebanho, das suas ovelhas. Então esse é o motivo de louvor e gratidão, mas também louvamos a Deus pelo cuidado. Aqui nós vemos no Salmo que o salmista está louvando a Deus porque ele ouviu o seu clamor, as suas súplicas, e isso tem acontecido com todos nós, eu tenho certeza disso também. Nós oramos, clamamos a Deus e Deus nos atende nos nossos momentos de adversidade. E fazer uma menção aqui, já que a gente está falando sobre vida, vamos nesse momento, aproveitar esse momento para agradecermos, louvarmos a Deus também a vida dos aniversariantes da semana.
Geralmente a gente deixa para o momento dos recados para fazer essa celebração, mas eu queria trazer aqui, já que é um momento de alegria, lembrar que essa semana o Henrique, nosso pequeno Henrique, fez mais um ano de vida, Deus o abençoe, também a minha mãe, Deus abençoe a vida dela, e quero fazer aqui a menção também do aniversário de casamento do Eliezer e Rita, um casal muito especial também para a nossa igreja, completaram 58 anos de casados, então é um motivo de muita alegria, muita celebração, e que Deus possa continuar com as suas mãos estendidas sobre Eliezer, Rita e toda a família. Vocês são muito queridos aqui para a nossa igreja. Então, para esse momento de louvor, primeiro quero convidar você também para me acompanhar, mas agora vamos fazer em oração, uma oração, e vamos seguir então depois com cânticos de louvor a Deus. Oremos. Pai querido, Deus de amor, misericórdia e graça, estamos felizes, estamos radiantes aqui de alegria, porque fomos alcançados pelo Senhor, pela bondosa mão do Senhor que nos resgatou, nos trouxe de volta à vida, nos deu a salvação em Jesus Cristo. E é a vida que nós estamos comemorando aqui, a vida desses nossos irmãos queridos que completaram mais um ciclo de um ano de existência aqui na terra, todos eles guardados e abençoados pela boa e poderosa mão do Senhor. Nós agradecemos a Deus também o cuidado dos momentos de adversidade e por isso estamos alegres. É claro, nós vamos ainda nesse culto nos lembrar desses momentos difíceis e clamar ao Senhor pela sua ajuda, porque confiamos no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, oramos, agradecidos. Amém. Nosso momento de intercessão, momento que nós separamos para orar para aqueles que estão necessitando, sejam nossos amigos, sejam nossos parentes, seja a situação que está passando o nosso país, momento de interceder e de colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que só Ele pode fazer, abrandar, acalmar e solucionar. O texto de Isaías 40, versículos 10 e 11 diz assim: O soberano, o Senhor, vem com o poder, com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está,
e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque é nesse pastor que nós cremos, nesse pastor que cuida e sabe das nossas necessidades, ó Deus, sabe o que precisamos, sabe o quanto somos fracos e falhos e não conseguimos nos sustentar sozinhos, Pai. Te louvo, Senhor Deus, por ser esse pastor. Obrigado, ó Pai, por cuidar das nossas vidas, por nos levar até as águas, ó Pai, por nos levar até a pastagem. Eu te agradeço, ó Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se for e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Irmãos, esse é o momento da mensagem e eu espero que você possa ser tocado pela palavra do Senhor, que o Espírito Santo conduza nossas vidas nesse momento. Eu peço a sua atenção de forma ainda mais especial para esse momento aqui que nós vamos ler e expor a palavra do Senhor. Então, possamos ser abençoados por Ele. Nós vamos dar continuidade à série de sermões. Eu sou Jesus e a gente acrescenta aqui alguma figura que o próprio Jesus colocou, se apresentou.
mas também trazendo a reflexão para as nossas vidas. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade a partir daquilo que Jesus se apresenta, daquilo que ele revela a respeito da identidade dele mesmo. Hoje nós vamos falar sobre Eu Sou Jesus, o Bom Pastor. Quem acompanhou a semana passada já sabia que nós falaríamos a respeito disso, então quero convidar você a voltar comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos reler os primeiros versículos, de 1 a 10, mas vamos seguir até o versículo 21. Vou repetir então o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 até 21. Texto que diz: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoninhado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoninhado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Se você acompanhou então semana passada e quiser um pouco mais de informações a respeito da primeira parte do sermão, você pode inclusive retomar lá no sermão que está gravado, está disponibilizado aí no canal do YouTube, mas vai se lembrar que nós tratamos a respeito da porta. Nesse texto, nessa história que Jesus constrói para a sua audiência, e ali ele estava cercado de uma multidão que estava seguindo o seu ministério. Na verdade, também estava ali por interesses como buscar milagres, buscar alimentação, pão ou coisas parecidas, mas tinha ali também perto de Jesus seus próprios discípulos, além deles, a turma que estava perseguindo Jesus, querendo até matá-lo, a liderança religiosa daquela época. Jesus então constrói essa história, essa metáfora aqui, uma figura de linguagem para falar a respeito da sua identidade, mas também para fazer acusações em relação, principalmente, à liderança religiosa que não estava conduzindo da forma correta o povo chamado povo de Deus. Então, versículo 9 diz: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E aqui Jesus estabelece um contraste entre as figuras que ele está usando para si e aquelas figuras a quem ele pretende fazer acusações sérias. E ele disse a respeito do ladrão: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
A figura da porta, versículo 9 aqui, foi usada também em versículo anterior, lá no 7, foi explorada então semana passada. E eu queria dar ênfase para outra figura que Jesus usa, e parece ser a figura mais intuitiva aqui da gente falar a respeito dele nessa história que ele montou, que é a figura do bom pastor. Versículo 11º, versículo 11. Eu sou o bom pastor. E o que é que esse bom pastor faz? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que contraste forte que ele estabeleceu aqui entre a figura do ladrão e agora a figura do bom pastor. O ladrão, já que é dito que ele vem apenas para matar, destruir e para roubar, isso faz uma conexão muito rápida com o inimigo, com a figura do inimigo. Essa figura do ladrão, que era conhecida popularmente lá, porque existia sim, pessoas que pulavam os muros do aprisco para roubar as ovelhas lá do rebanho, pode ser conectada aqui na nossa história com a figura de um inimigo, que para aquela época era um inimigo, sim, mas aquele inimigo, o inimigo espiritual, aquele que se levantou contra Deus e também contra a criação, principalmente contra a parte que Deus mais dá atenção para a criação, que é o próprio ser humano. O inimigo aqui, como o mensageiro do mal, o diabo, Satanás, ou qualquer outro título que você queira dar para ele. Então, esse inimigo, que na verdade Jesus está acusando aquela liderança religiosa, existe então, Jesus está fazendo a conexão da liderança religiosa com o próprio inimigo de Deus. Como se, então, o ladrão fosse um mensageiro desse inimigo. O contrário disso, aqui o grande contraste está na figura do bom pastor. O bom pastor não rouba, não mata, não destrói. Ele faz algo completamente contrário a isso. Ele dá vida pelas ovelhas. Ele promove vida às suas ovelhas. Além da figura do ladrão, Jesus trabalha também no versículo 12 a figura do assalariado. Volte comigo lá para o texto. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mais uma vez, eu relembro que eu já disse semana passada, é bastante difícil a gente conseguir fazer paralelos entre cada figura que é usada em uma metáfora, em uma parábola, em um texto que a gente percebe que ali é uma história contada para trazer verdades, mas usando figuras de linguagem, usar cada personagem aqui, cada detalhe da história com uma interpretação do que seria o personagem na vida real. A não ser aqueles personagens que o próprio Cristo, dando a interpretação para a sua parábola, faz. Mas também não é difícil, e a gente não corre muito o risco de errar, de pensar que esse assalariado também está conectado à figura da liderança, que não estava conduzindo bem o povo de Deus, mas usava as pessoas, usava ali a situação da sua figura de autoridade para se aproveitar das pessoas. E, na verdade, se fosse colocado em xeque ali por questões de perigo, de confronto de alguma forma, essa liderança abria mão do cuidado do povo para poder garantir o seu próprio cuidado, a sua própria segurança. Isso a gente vê na prática quando esses líderes fazem suas alianças com a autoridade vigente daquela época, que era o próprio Império Romano. Eles abriam mão de princípios bíblicos, inclusive, para poder manter a aliança ali com o governo, com o império. E é possível a gente perceber isso, por exemplo, quando eles traem o próprio Jesus, entregam o Cordeiro de Deus, entregam o Messias para ser executado, para ser julgado, e, na verdade, deixam de lado toda a profecia que tinha sido feita em relação à chegada do Messias. Então, o assalariado é esse, que não se importa com o rebanho, que abre mão dos cuidados do povo em benefício próprio.
E uma vez que faz isso, o povo sofre, por exemplo, com o ataque do lobo que dispersa o rebanho. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Já Jesus é diferente, e a gente sabe que ele está aplicando aqui a figura do bom pastor para si. O assalariado não tem compromisso com o cuidado com as ovelhas, porque não tem intimidade com essas ovelhas, não se importa em estabelecer ali relacionamento com elas. Agora, e o bom pastor? Como é que o bom pastor faz? Quais são as características desse bom pastor? O versículo 14 começa declarando de forma explícita: eu sou o bom pastor, disse Jesus. E aqui ele usa um adjetivo para qualificar esse pastor, que não é um pastor qualquer, porque o assalariado, ele até tem o trabalho também de pastoreio, mas ele abandona as ovelhas. E Jesus não é um assalariado, ele é o proprietário dessas ovelhas. E como é que ele trata essas ovelhas? Sendo bom para elas. Eu sou o bom pastor. E aqui a gente vê o cumprimento de uma das profecias do Antigo Testamento. Durante a liturgia nós já lemos texto de Isaías que fala sobre esse pastor que ia se levantar e ia cuidar das ovelhas, ia tirar o cuidado dos falsos pastores, aqueles que estavam se aproveitando do povo, e o próprio Deus disse lá no texto de Isaías que nós lemos, o próprio Deus cuidaria do seu rebanho. Mas não só lá em Isaías, aqui Ezequiel capítulo 34, que nós usamos semana passada, mas a primeira parte do texto, que era uma acusação contra os falsos pastores, aqueles aproveitadores, e agora na segunda parte da profecia, a gente vê o texto falando, a profecia falando a respeito do cuidado de Deus como um bom pastor. Acompanhe comigo Ezequiel 34, a partir do versículo 11. Porque assim diz o soberano, o Senhor: eu mesmo buscarei minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e as trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Um texto extremamente bonito, que a gente já faz conexão também muito rápida com o Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, Ele me faz repousar em verdes pastagens, e depois segue o Salmo. Um salmo em que, aliás, um texto aqui, uma profecia que Deus se apresenta para cuidar do seu povo, para cuidar do seu rebanho, mas também traz uma palavra de juízo aqui no finalzinho a respeito daquelas ovelhas que estão gordas, estão fortes, e elas estão nessa condição, estão rebeldes, justamente por isso, porque estão rebeldes, estão contra o próprio pastor, estão se aproveitando do restante do rebanho. Então Deus diz que vai tratar ali com justiça o seu próprio rebanho. Esse é o bom pastor. Essa profecia teve cumprimentos nesse momento, teve alguns ecos também no decorrer da história do povo de Israel, do Antigo Testamento, mas tem seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Ele afirma com palavras que não deixam dúvidas: eu sou o bom pastor. Versículo 14, eu sou o bom pastor, o cumprimento da profecia, não somente dessa, mas também de outras profecias. Esse bom pastor é também o pastor que conhece as suas ovelhas. Conheço
as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E esse verbo conhecer já é conhecido nosso, não é não? Nós já tratamos, já falamos algumas vezes aqui a respeito dele, e você sabe, deve se lembrar que esse não é um conhecimento teórico, um conhecimento cognitivo, em que você simplesmente estuda a respeito de alguma coisa e traz informações sobre aquilo. Esse verbo conhecer, ele é usado muitas vezes, de forma especial na Bíblia, que se relaciona ao conhecimento de comunhão, de relacionamento, conhecimento relacional. É assim que a Bíblia trata relacionamentos marido e mulher. Um não conhece o outro, ou um conhece o outro a partir do momento em que eles têm uma vida cada vez mais íntima. E Jesus fala a respeito do seu relacionamento com Deus, um Pai, nesse nível de intimidade. Eles se conhecem intimamente, não tem segredos entre eles, porque a comunhão é plena e perfeita. E Jesus está falando que ele também conhece da mesma forma as suas ovelhas. Eu conheço e elas também me conhecem. Eu me relaciono com elas e elas também se relacionam comigo. Então existe aqui aquela quebra da ideia do Deus distante. Meu Deus está nos céus. Sim, ele está nos céus. Ou como os antigos ídolos ou falsos deuses que se distancia daquele que adora, venera. Não está distante, está aqui conosco. É o Deus Emanuel, o Deus que se encarnou, está na nossa frente. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, como acontece no relacionamento entre ele e o Pai. Esse bom pastor também entrega-se pelas suas ovelhas, ele dá a sua vida por elas. Continuação do versículo 15. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E depois, pulando um pouquinho para frente, depois a gente volta no 16, mas no 17 ele trabalha um pouco mais essa ideia de dar na sua vida. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. É dessa forma que ele entrega a sua vida. Então, quando a gente pensa na crucificação de Jesus, a gente não encara ali como um momento de derrota. Ele não tinha forças suficientes para escapar das mãos tiranas da liderança religiosa ou até mesmo do império. Não, ele entregou voluntariamente a sua vida para o bem das suas ovelhas, para poder dar vida para as suas ovelhas. Porque a gente sabe que é somente dessa forma que nós temos vida, que nós podemos nascer de novo, fomos resgatados da condição de morte que nós estávamos. E Deus nos deu vida. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, diz no texto também do Novo Testamento. Ele nos deu vida através da sua doação, da doação da sua vida, entregando-se para ser crucificado no madeiro, derramar seu sangue, encontrar-se com a morte, mas vencer a morte. Ele venceu a sua própria morte, venceu também a nossa morte. Esse é o bom pastor, que é bom, que conhece as suas ovelhas, que entrega-se por ela, mas também um último ponto que eu quero destacar, que reúne as suas ovelhas. Versículo 16. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E esse trabalho ele tem feito no decorrer da história do ser humano. Inclusive tem feito agora. Ele continua fazendo. Ele continua chamando as suas ovelhas para reunir as suas ovelhas em um só rebanho. Nós que ouvimos a sua voz, que atendemos o seu chamado, nós participamos então desse único rebanho que é dirigido, é conduzido por um único pastor. Ah, Joyce, mas você não é pastor? Sim, porque Deus, dentro do seu rebanho, Ele levanta algumas pessoas para trabalhar no pastoreio. Mas, de fato, eu acho muito mais correto e muito mais preciso, na verdade eu não diria correto, mas pelo menos preciso, sempre olhar para Jesus Cristo como o único,
bom pastor, o supremo pastor, ainda que ele distribua o dom, o ministério do pastoreio, como ele disse para Pedro, né? Pedro, tu me amas, então pastoreia, apacente as minhas ovelhas. Então dali a gente aprende que sim, algumas ovelhas recebem a incumbência de pastorear o rebanho também, ainda assim ele é o supremo pastor. E nesse trabalho ele vai chamando as suas ovelhas para se reunir, até que vai chegar um dia em que todos estaremos aos pés desse bom pastor, desfrutando das boas pastagens que ele vai nos oferecer. Vocês perceberam aqui que o texto termina com indagações a respeito da identidade de Jesus. Quem é esse Jesus? Versículo 19 até o versículo 21. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoninhado e enlouqueceu. Ele está com demônio, está possuído, ele está louco, perdeu a sua razão. Por que nós vamos dar ouvido? Por que vamos crer nessas palavras? Imagina, não merece a nossa confiança. Ele não é dos nossos, na verdade ele está aliado com o inimigo. Mal eles estavam percebendo que Jesus estava fazendo uma acusação muito séria de que essa liderança, na verdade, é que estava em aliança com o inimigo. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoninhado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E essa referência aqui é daquele milagre que Jesus tinha feito, da cura do cego, o cego de nascença. Será que alguém que tem demônio tem capacidade para abrir os olhos de alguém que nasceu cego? Fica a dúvida, e o texto termina com essa dúvida no ar, deixando inclusive para os leitores, para os que estão diante desse texto, responder essa pergunta. E aí, qual que é a sua resposta? Será que Jesus possui demônio? Será que ele é um falso mestre, um enganador, um que está se aproveitando da ingenuidade do povo e arrebatando para si alguns seguidores com interesses particulares, egoístas? Será que Jesus é um desses, é um herege que está blasfemando? Ou será que Jesus é de fato quem ele está dizendo ser? Ou será que Jesus é de fato a porta, o único meio pelo qual o homem tem salvação? Ou será que Jesus é de fato o bom pastor? O bom pastor que não se aproveita das ovelhas, mas que entrega a sua vida pelas ovelhas. Quem é Jesus? Essa pergunta fica no ar para cada um de nós também respondermos essa noite. E se a sua resposta é que Jesus é de fato a porta, é a ovelha, é a luz do mundo, é quem ele diz ser, e depois a gente vai trabalhar as outras imagens que ele traz para falar sobre a sua identidade. Se você acredita que ele de fato é a salvação dos homens, agora eu convido você a pensar também a respeito da sua identidade. Como você interage, como a sua identidade interage com a identidade de Jesus. Se ele é o bom pastor, nós podemos pensar então que somos ovelha. Se ele é o pastor, nós somos ovelha. E isso trabalha a nossa identidade, porque nós não somos aquilo que a sociedade muitas vezes tenta impor na nossa identidade. Não somos, por exemplo, máquina de gerar resultados. Não somos máquinas para produzir dinheiro. Não somos muitas coisas que a sociedade insiste em nos fazer acreditar que somos. Somos ovelha. E nesse sermão, eu queria deixar essa palavra, uma palavra de conforto, de alívio, de refrigério para as nossas almas. Muitas vezes o nosso sermão tem que tocar ali em algum ponto de exortação, chamar a nossa atenção para as nossas tomadas de atitude, sim. Eu não estou sendo contra o nosso trabalho, o nosso envolvimento, porque somos chamados para o trabalho, tanto para o nosso sustento do ganho do pão, do sustento das nossas atividades aqui nesse mundo, mas também do nosso envolvimento com o reino do Senhor. Nós temos sim essas responsabilidades, mas eu quero usar de forma especial a figura que Jesus Cristo está trabalhando aqui.
E ele, nesse momento, não está chamando as suas ovelhas para uma participação ativa, mas está oferecendo os seus cuidados para as suas ovelhas. Então, uma palavra de refrigério para todos nós. Se ele é bom pastor, nós somos ovelha. Nós podemos aproveitar o cuidado do bom pastor e repousar em pastagens verdejantes. Como Maria fez. Lembra da história de Marta e Maria, as duas irmãs, que estavam ali preocupadas em receber Jesus? E Marta saiu toda atarefada, toda preocupada e não parou de nem um minuto ali para poder aproveitar a companhia do bom pastor. Estava preocupada em produzir alguma coisa para ele. Inclusive ficou chateada com a irmã que se assentou próxima de Jesus para escutar Jesus, os ensinamentos do Mestre. Senhor, o Senhor não está se importando que eu estou para lá e para cá, e enquanto minha irmã está aí assentada, fale com ela para ela se levantar e também me ajudar no serviço. E Jesus alertou Marta: não, Marta, Maria escolheu a boa parte. Essa boa parte, que é a companhia do Mestre, do bom pastor, é que eu quero convidar você também a aproveitar e desfrutar dessa noite. Somos ovelha, ou ovelhas. Mas também, se ele é nosso bom pastor, lembrar-se então que nós somos conhecidos por ele, conhecidos no nível de intimidade. Ele sabe o nosso nome e ele se relaciona conosco. Ele chama cada um de nós pelo nome. Possivelmente por esse nome que nós temos aqui na nossa terra, que algum responsável por nós nos deu, mas ele também conhece o nosso nome, o novo nome que nós vamos ganhar. O nome escrito no livro da vida. O nome que foi escrito até mesmo antes da fundação do mundo. Ele sabe exatamente a lista completa. Ele sabe todos os nomes que estão ali. Ele conhece a história de todos os dias das nossas vidas. Ele nos conhece com profundidade. Se ele é o bom pastor, nós podemos também então nos lembrar a respeito da nossa identidade, que ganhamos o maior presente de todos. Nós ganhamos vida. Nós ganhamos vida e é a vida eterna que eu estou me referindo aqui. É claro que ele cuida dessa vida aqui, de todos os dias, como eu já falei. Mas ele tem preparado ainda uma outra realidade, ainda melhor, ainda com mais abundância, com mais satisfação, a vida plena, a vida que não vai ter problemas, a vida na presença dele constantemente e de forma inteira ganhamos o maior presente. E para terminar, o que pode fazer parte da nossa reflexão aqui a respeito da nossa identidade, não estamos sozinhos. Por mais que você não tenha muita gente ao seu redor, principalmente nesse momento de pandemia, estou falando aqui fisicamente, mas nós pertencemos a um rebanho cuidado pelo bom pastor. Ele está juntando suas ovelhas e podemos aproveitar a companhia dos outros irmãos, das outras irmãs nessa caminhada da vida. Conduzidos pelo bom pastor, mas tendo a companhia também de pessoas, de ovelhas, de gente que está também nessa caminhada. Não estamos sozinhos. A pandemia nos isolou fisicamente, ou pelo menos em parte, mas não tem capacidade para dispersar o povo de Deus. Continuamos juntos como uma família, como aqueles que foram agregados em um só corpo. Você não está sozinho, você não está sozinho. Todos estamos juntos, fazendo parte de uma grande comunhão. Ele anda conosco, e nós andamos uns com os outros. Espero que essa palavra traga alento à sua alma, traga paz ao seu espírito, tranquilidade para o seu coração. Os dias são difíceis, é verdade. Muitas vezes andamos próximos do vale da sombra da morte, mas não precisamos temer. O seu bordão, a sua vara, nos consola. O seu cuidado é perene, é constante em nosso favor. O bom pastor está aqui, é o Deus presente, o Emanuel. Estarei com vocês todos os dias até a consumação desse século ou dessa
dessa era. Deus alegre nossos corações. Não vou deixar nenhum desafio aqui, a não ser o desafio de você descansar no Senhor. Está precisando de descanso? Ele é quem nos leva para águas tranquilas e para os pastos verdejantes, ao seu lado, sob o seu cuidado. Descanse, aproveite o cuidado do bom pastor. Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, tenho lutado muito para sobreviver, pois nessa vida tem barreiras pra valer. Estou aqui escalando a montanha do viver, e angustiado eu terei que vencer. E angustiado o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nessa vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor sublime em meu coração, e a tua paz perfeita vinda de tuas mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como no lindo rio onde tudo é paz, tudo é paz, tudo é paz. Vamos falar dos recados da semana. Na próxima terça-feira, às 20h30, nós temos nosso encontro de estudo bíblico. Na quinta-feira, também às 20h30, nós nos reunimos para o nosso grupo de oração. Vamos interceder uns pelos outros, também poder orar pelo nosso país, pela situação que vivemos. Você é nosso convidado. Às 18 horas no sábado é a vez dos adolescentes. Eles também se reúnem de forma virtual e você é convidado para estar com eles. Caso você ainda não faça parte do nosso grupo, nós queremos convidá-lo a fazer isso. Você pode mandar uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram da nossa igreja e também aqui pelo YouTube. E com isso nós enviaremos a você o link para você possa participar de uma dessas nossas programações. Você é bem-vindo. Então agora é a oração final, nós estamos encerrando o nosso encontro. Hoje não teremos o encontro depois do culto, aquele encontro online que nós vamos fazer a cada 15 dias. E domingo que vem eu espero que você já se prepare também, porque é o dia de ceia do Senhor.
esteja atento, separe esse domingo de forma especial, porque depois do culto nós teremos um encontro no grupo e lá no grupo, não durante a transmissão do culto, mas lá no grupo onde nós estaremos ao vivo, vamos celebrar a ceia do Senhor. Isso para domingo que vem. Por enquanto, então, nós terminamos nosso culto com oração. Vamos orar. Deus eterno e Pai querido, Deus de amor e graça e pastor bondoso que cuida das nossas vidas. Mais uma vez, queremos agradecer por todo esse tempo que passamos juntos aqui. Na verdade, um tempo curto, comparado à semana que temos pela frente, a semana que se passou, mas um tempo muito bom, porque tivemos esse contato especial com o Senhor, com os nossos irmãos. Abençoe nossas vidas durante essa semana, pedimos, rogamos ao Senhor, que possamos ter momentos de descanso, de refrigério na nossa alma, apesar do mundo tão conturbado e violento muitas vezes que nós enfrentamos. Que o Senhor possa trazer paz e tranquilidade, que o Senhor aumente nossa fé para continuarmos sempre confiantes no Senhor, no poder que o Senhor tem de governar essa terra e especialmente as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu clamo por minha vida, pela minha família, pelo meu povo querido aqui da Igreja do Flamboyant, por todos os que participaram desse culto, até mesmo aqueles que vão assistir em tempos futuros. E, ó Deus, estenda a sua mão sobre todos nós, é o que rogamos nesse momento. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor de Deus, o Filho, e a companhia do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Boa semana, Deus os abençoe.